Tá. Então, pessoal, a aula de hoje só vai cobrir. Esse aqui não tá saindo, né? Só vai cobrir o assunto de programação dinâmica. Não sei se o pessoal vai fazer alguma coisa amanhã, mas aí eu queria reforçar, né, para vocês o passo a passo de como é, elaborar, projetar alguma coisa, projetar algum algoritmo usando programação dinâmica, né? Dado um determinado problema. É, tá. Piorou aqui. Tá, o problema que eu vou mostrar vai ser o da sequência de Fibonacci, né? Acho que todo mundo conhece aí. Que o problema já próprio já define a recorrência, né? O primeiro termo, né? É zero, o segundo termo é um, e aí todos os termos são a soma dos dois últimos anteriores. E aí a sequência segue assim, né? O zero, um, aí um mais zero, um mais um, né? Um mais um, 2 mais um e assim por diante. Esse problema, né? O jeito mais óbvio de resolver ele é usando o próprio algoritmo recursivo, né? É, co- colocando os casos base e seguindo com a recorrência aqui, né? Com a recursão. Mas esse algoritmo, ó, aqui está a árvore de recursão, né? É, caso a entrada seja 5, né? Eu vou calcular o 4, depois eu vou calcular o 3, depois o 2. Aí sim eu vou para o 1 e tenho o resultado do 3. Aí eu volto para o 4, tenho que calcular o 2 ainda, volto para ele, tenho o resultado dele. E aí chegando no 5, eu tenho que percorrer essa árvore da mesma maneira, né? E aí essa é a árvore de recursão. Cada nó disso aqui é O de 1, né? Digamos assim. E aí tem tempo constante para ser calculado, né? Cada nó. Mas são muitos nós, né? Por exemplo, quando a entrada é 6, a árvore já sobe, já cresce um pouquinho. E aqui é se a entrada for 11, né? Então você vê que se a entrada for somente 11, a árvore é gigantesca. É, então a, a ideia, né, é que isso aqui tem alguma coisa, isso aqui é ineficiente, né? E aí, é, aí eu citei aqui, né, que né, nesse caso aqui, né, para fib de 7 a gente tem que calcular o 3 várias vezes, ó. Aqui uma, duas, três, quatro, cinco vezes calcular o mesmo número, né? Porque o resultado de fib de 3 vai sempre ser o mesmo, independente da vez que a gente calcule ele, né? Então a gente está fazendo um cálculo desnecessário. Aí a ideia o algoritmo é exponencial, né? A complexidade desse φ elevado a n, esse φ é um númerozinho, é 1, perto de 1,5, né? Mas aí a gente pode dizer que ele é, sei lá, O de 2 elevado a n, né? Ele é exponencial, simplesmente. E a ideia da programação dinâmica é essa daqui, né? O que é que acontece se a gente conseguir lembrar o resultado de uma chamada para a gente não ter que recalcular ela mais de uma vez, né? Aí a ideia. Eu vou percorrendo aqui, vou calculando e toda vez que eu chego num preto aqui, quer dizer que aquilo já foi calculado e eu simplesmente retorno. Aí vocês podem ver que conforme ele vai crescendo, né, ele cresce linearmente. Esse algoritmo aqui, né, se eu conseguir lembrar, ele é linear e o que a gente faz na verdade, é reaproveitar os cálculos, né, as chamadas recursivas e como a gente faz isso memorizando os cálculos, né? E aqui eu coloquei uma ilustração. Aí tá, e agora, por fim, o jeito que a gente faz isso, né? Como é que a gente lembra? A gente guarda o valor do cálculo num array. Nesse caso aqui eu estou chamando array de fib, posso chamar de qualquer coisa. A ideia é guardar num array, né? Onde o índice dessa array é justamente o parâmetro.
ou seja, fib de i retorna o iésimo elemento da sequência de Fibonacci. E eu posso escrever a recorrência dessa forma aqui, né? Os casos base, 0 e 1, e aqui segue a recorrência, né? Para i maior do que 2, né? De 3 até n. E aí eu posso calcular isso iterativamente, indo do menor para o maior. Mas perceba que por que eu posso fazer isso, né? No caso do Fibonacci aqui, isso é fácil de ver, né? Mas eu posso fazer isso porque o problema aí só depende de problemas menores, né? Que é o i-1 e o i-2. Então eu posso calcular de um jeito sequencial, sempre indo do menor para o maior. Porque quando eu chegar no i, eu já vou ter calculado todos os do's necessários para ele, entendeu? Então, esse exemplo aqui foi muito besta e tal, foi uma coisa muito simples, né? Mas a ideia disso aqui é que tem um jeito específico de resolver todos os problemas de programação dinâmica, né? Que primeiro vocês têm que elaborar essa recursão aqui. No caso do Fibonacci, ela já foi dada, né? Ela é óbvia, mas em muitos problemas não é. Vou mostrar exemplos aí. E a gente tem que perceber, né, que existe uma sequência de resolução daqueles subproblemas, né? Então, em cada call, eu só dependo de coisas menores, né? De calls menores. Então, por exemplo, eu posso dizer, né, que todo problema de programação dinâmica pode ser resolvido com subproblemas dele mesmo. É certo que aquela solução contém soluções de algum subproblema, entendeu? E aí é só achar a ordem que eu consigo, a ordem de subproblemas que eu tenho que resolver, né? Que no caso de Fibonacci é do menor para o maior. Mas aí, aqui vai um problema um pouquinho mais difícil de achar a recursão, a recorrência, né? Que é o problema da mochila. Eu acho que vocês já conhecem, mas eu vou descrever aqui, né? Basicamente você tem um conjunto de elementos e cada um desse tem um peso e um valor associado, né? Então, é, custa pegar aquele objeto, mas tem um valor que seria um lucro que você teria, etc, né? A ideia é maximizar esse lucro, mas você não pode ultrapassar o peso permitido lá, né? Tem um peso máximo que você pode carregar. E aí eu descrevi algumas variáveis aqui para compor o problema, né? Que é o número de itens que eu tenho disponível ali para escolher. O máximo é N que eu chamo, né? W é o máximo peso suportado, né? Para aquela mochila. E eu tenho um array, né? P de I e V de I, onde o P de 1 é do primeiro, o peso do primeiro item, P de 2, etc. E V de I é o peso do iésimo item, é o valor do iésimo item. A ideia é maximizar a maximizar os V's de I, né, que eu consigo coletar. E aí, tá, esse é o problema. E aí, seguindo aquele passo a passo lá, né, a gente tem que achar um, a gente tem que achar a recorrência dele, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer. Isso aqui requer uma certa prática, né? Vocês precisam ter uma certa manha para definir a recorrência, mas no geral você tem que definir uma frase, você tem que definir ela desse jeito aqui. Isso é importante para vocês não se perderem depois de elaborar a recorrência. É importante para as coisas fazerem mais sentido, né? E aí eu vou pedir para vocês me confirmarem se vocês entendem isso aqui logo de cara, que qualquer coisa eu explico. Mas eu vou definir o f de nw como sendo o máximo de valor que eu consigo coletar com os n primeiros itens que eu tenho da minha lista. Então eu tenho uma lista com vários itens, o item 1, o item 2, o item 3, até
o item N e segue mais adiante. Eu quero saber como se só eu tivesse esses N primeiros caras aqui, o valor máximo. Esse N aqui é o parâmetro, né? É, interpretem como se esse N fosse diferente desse N aqui, né? Esse N pode ser qualquer coisa. Então, F de 3W seria dos 3 primeiros itens. Enfim, entendeu? E aí eu quero maximizar. Esse valor aqui é o máximo, né, que eu consigo dos N primeiros itens se eu tiver só W de capacidade. Deu para entender certinho isso? Certo. Boa. E aí, eu defini dessa forma aqui. Agora, por que eu defino dessa forma? Porque se eu achar f de nw para esse n e esse w, eu resolvo meu problema. Então, no caso, f de nw é a resposta do meu problema. Mas o mais importante ainda é que eu consigo, se eu definir as coisas desse jeito, né, eu consigo elaborar ela em função de problemas menores. Então, esse valor aqui depende de nw menores que ele, entendeu? E aí eu vou definir, né, os meus subproblemas que, que eu tenho que resolver para resolver esse daqui. Eu tenho que resolver antes para resolver ele. Aí vejam, né, que nesse mesmo exemplo aqui, né, eu tenho os n primeiros elementos, n qualquer. É, uma coisa que eu consigo fazer é pegar o enésimo elemento e se eu fizer isso, se eu pegar o enésimo elemento, a minha resposta só precisa maximizar o resto, né? Só precisa maximizar, deixa eu mudar a cor aqui. Só precisa maximizar o f de n-1, que seria os caras para cá. Só que eu não tenho mais w, né? Eu tenho w de eu tenho w menos, eu chamei de p, né? P de n. Isso, vocês estão acompanhando? Espero que sim. Isso é se eu pegar esse elemento aqui, esse enésimo elemento aqui, né? Mas se eu não pegar, também é uma possibilidade, né? E aí, se eu não pegar, eu só preciso maximizar f de n-1 w. Essas são as únicas duas possíveis combinações, digamos assim, para f de nw, né? É se eu pegar o enésimo cara e maximizar para n-1 com o peso descontado, ou se eu não pegar o cara e maximizar para n-1 com o peso total, né? São as minhas únicas duas opções e f de nw só depende delas duas. Isso é bom porque eu consigo escrever a função desse jeito aqui, né? Aí eu descrevi com mais detalhes aqui o que eu acabei de explicar, que eu consigo coletar o último elemento dos n primeiros, mas o que é que vai acontecer? A minha mochila vai ficar com w menos p de n itens, é, w menos p de n capacidade, porque eu peguei o enésimo item, e o meu conjunto vai ficar somente com os n menos 1 primeiros elementos para pegar. Ou eu posso deixar de coletar, né? Eu deixo de coletar e aí o meu conjunto vai ficar com n menos 1, os n menos 1 primeiros, mas a minha capacidade vai permanecer a mesma, né? E com isso elaborado, né? O que é que eu acabei de fazer? Eu acabei de conseguir definir a minha solução em cima de soluções de problemas menores. Então, com isso feito, eu vou escrever assim matematicamente, mas isso aqui é quase um algoritmo, né? Mas de uma maneira mais clara, que tem o caso base e os dois ifs aqui, né? No caso, para n igual a zero, eu tenho zero, a minha resposta é zero, porque eu tenho zero itens e aí eu não consigo coletar nada. Mas se a minha capacidade é maior ou igual que o peso do enésimo item, eu ainda posso. Os dois problemas se aplicam, né? Os dois subproblemas se aplicam. Eu tanto posso pegar o cara, ou eu posso não pegar e tentar maximizar o resto.
Eu posso pegar e tentar maximizar o resto que me sobrou, ou eu posso não pegar. Mas se isso aqui não for verdade, quer dizer que, por exemplo, o enésimo item pesa 100, mas eu tenho, sei lá, 99 na minha mochila, entendeu? Então eu não posso pegar ele de jeito nenhum. Então o que me resta é maximizar os n-1 primeiros. Então essa é a FDN, né? Uma função definida por partes. E aí a gente vê, né, que f de nw só depende de pares nw menores, né, do que ele. Que eu acho que eu escrevi isso aqui. Ó, nw precisa apenas de tuplas. Pensa, né, pensa que esse parâmetro aqui é uma tupla, né? Precisa de tuplas estritamente menores. Então a gente pode calcular subindo, né? O n' w' subindo de 1 até Ô, n. Pedro, Ah, é, por que tu colocasse no Max? Volta lá no exemplo. Por que tu colocou no Max o f de n-1w também, sendo que embaixo também faz a mesma coisa? tá. Deixa eu explicar isso melhor. O negócio é o seguinte, né? Se o meu peso é maior do que se a minha capacidade é maior do que o peso do cara que eu estou testando, se eu vou pegar ou não, que é o enésimo cara, eu posso pegar ele, posso pegar o enésimo item, ou eu deixo de pegar. Aí o que acontece se eu pegar, né? O meu prêmio, né? O meu valor vira V de N, que é o valor do item que eu peguei, mais o valor, né, que se eu maximizasse o resto, né, que é os n-1 primeiros, só que com a mochila com a capacidade reduzida, que foi do item que eu acabei de pegar. Só que eu tenho que considerar isso aqui ainda, né, porque eu não sei se o enésimo cara, se o ADN está na minha resposta ótima. Eu não sei se eu pegar ele, eu vou maximizar tudo, entendeu? Então eu tenho que considerar isso aqui, né? Eu vou pegar o máximo dos dois. Eu não sei se isso aqui é máximo de certeza, né? Não sei se esse cara é máximo de certeza. Deu pra entender? Deu pra entender sim. A ideia é essa. E aqui no caso eu só coloco o verde, né, que eu não pego, porque eu simplesmente não posso pegar. Então eu sei que a única, o único jeito é esse, né? O único jeito é maximizar o resto que me sobrou. Tá, e aí, depois que vocês, conforme o passo a passo lá, né, depois que vocês acharem essa recursão, a ideia é achar uma ordem de resolução que vocês sabem que sempre vai dar certo. Então, se você está em qualquer parâmetro, em qualquer dois parâmetros NW, qualquer dois, você já tem calculado todos esses caras aqui que precisam, entendeu? No caso do NAPSEC, só são esses dois aqui, mas tem problema que precisa de mais, enfim. É, e aí, eu noto, né, eu percebo que tem como resolver em ordem, né? De 1 até n, do n' variando de 1 até n e do w' variando de 1 até w. Então, o meu algoritmo vai ser alguma coisa assim, né? Eu vou definir aqui em cima os casos base, depois eu vou iterativamente calculando os subproblemas, guardando no array. Aí eu vou iniciar uma matriz que recebe os dois parâmetros, né? Os dois parâmetros que definem o subproblema e que representa a resposta ótima, né? dp de nw representa literalmente isso aqui, né? O máximo de valor que eu consigo dos n primeiros itens se eu tenho a w de capacidade. E perceba, né, que eu vou fazer os casos base aqui é quando n igual a zero para qualquer w. Se eu tenho uma mochila com qualquer capacidade, mas eu tenho zero itens, eu sei que a minha resposta é zero. Não tenho nada para maximizar. E aí eu sei que isso é verdade para todo para w' de zero até w, né? E o algoritmo fica assim, né? Primeiro eu inicializo o caso base, que é justamente isso aqui. E depois eu vou calculando do menor para o maior, nesse caso, especificamente nesse caso aqui. E do menor para o maior. E depois vejam que quando eu faço a recorrência fica fácil, né? Você vê que isso aqui
Isso aqui é só um conjunto de loops. Desculpa, só um emaranhado de if, né? Que, bom, o caso base já foi, né? Isso aqui já foi. Agora me resta saber se eu posso pegar, se W é maior ou igual que P de N, que no caso é N', né? Porque o N eu tô fazendo para todo N, aí eu estou usando o N' variando de 1 até N. E W' também, porque eu estou fazendo para todo W. Então eu estou variando também. E aí, se isso aqui for verdade, eu ainda tenho que testar se eu pego ou se eu não pego, entendeu? Mas se isso aqui for mentira, se isso aqui não for verdade, eu simplesmente atribuo o máximo para o máximo do subproblema que não pega o enésimo item. E no final de tudo isso aqui, eu finalmente vou ter o dp de nw, que é a minha resposta. Que de certeza é a minha resposta ótima. Esse problema aqui, sei lá, né? É clássico, eu acho que todo mundo já sabia. Mas o importante é isso, né? O importante é vocês entenderem esse passo a passo aqui de primeiro elaborar a recursão, né? No processo de elaborar a recursão, vocês têm que perceber que o problema pode ser resolvido com dois subproblemas. Então, quando a gente quando a gente define uma função recursiva desse jeito aqui, a gente está dizendo que a solução desse cara só depende de alguns subproblemas. Só depende de alguns subproblemas. Pode ser o próximo exemplo só depende de um. Ou pode ser de dois, ou pode ser de vários, né? Como o problema. Não, esqueci, o problema da moeda só depende de dois. Mas, sei lá, subsets são aí, tem vários problemas que dependem de vários subproblemas, né? Mas o que importa é isso, né? Ele depende de subproblemas e a gente vai calculando os subproblemas em ordem. E aí, passando para. Todo mundo conseguiu acompanhar até aqui? Alguma dúvida, etc. Tranquilo, tranquilo. Tá. E aí, só para deixar claro aqui, né, que no caso do problema da mochila, né, no KNAPSEC, sei lá, foi difícil definir essa função aqui, né? Tem vários jeitos de definir isso aqui. Tem vários jeitos de definir essa frase aqui, mas isso aqui é um pouco chato, né? É um pouco você precisa de uma certa prática. Mas ainda no caso do problema da mochila, a própria recorrência resolve o nosso problema. Então, se a gente tem o f de nw, f de nw é a resposta do nosso problema. Existem casos, né, que a gente tem que elaborar uma recursão que não é literalmente a nossa resposta, mas vai ajudar muito a gente a obter ela, que é o caso do próximo problema. Eu fiz uma coisa aqui para vocês testarem aqui. Não sei se vai precisar, mas tá. Deixa eu ver se tá aqui, viu? Foi aonde que eu só vi, foi monitoria. Isso aqui. Isso aqui, esquece, não vai cair na prova. Tá. Isso aqui eu implementei só para vocês terem uma ideia. Enfim, C++ fica muito mais feio, né? As coisas ficam muito mais feias. Mas a ideia é essa, né? Tá, tem uma matriz que tem tamanho n mais 1 por w mais 1. Eu coloco mais 1 porque é zero indexada, né? E aí, esse é o for loop aqui. Eu chamei n' de i, né? Porque não existe aspas. E eu chamei j de w'. E aí eu digo que se o w' for maior do que o peso do elemento, for maior que o peso do elemento atual, do item atual, né, do iésimo item, eu tenho que ver o que é maior. Isso aqui esqueçam, tá? Eu tenho que ver qual é maior. Tá dando pra ver a letra?
eu tenho que ver o que é maior, né? Ixi, tá. Eu tenho que ver o que é maior. Se é eu coletando ele e partindo para o subproblema da mochila com capacidade reduzida, ou se simplesmente eu passo para o subproblema da mochila com um item a menos, mas com a mesma capacidade. Caso contrário, eu sei que eu simplesmente não posso pegar ele, né? E aí a mochila vai para os N primeiros lá. E aí, eu não preciso inicializar caso base aqui, porque o C++ já coloca tudo zero. Aí eu li aqui e printei a resposta. Aí vamos ver, eu tenho, eu tenho essa entrada aqui, né? Isso aqui é o primeiro inteiro é a capacidade da mochila, o segundo é o número de itens e depois seguem N linhas, né? Onde o primeiro inteiro é o peso daquele item e o segundo inteiro é o valor daquele item. E aqui a resposta máxima deixa eu compilar, né? É 13, que se eu não me engano é se eu pegar o primeiro e o quarto elemento. O primeiro e o quarto elemento soma 13 e só pesa 3, que é menor do que o 4 que eu tenho. A ideia é essa, funciona, né? Não sei, só tem um teste aqui, né? Mas isso aqui funciona. E tudo certo por enquanto. Beleza. Esse problema aqui, né, é mais difícil ainda de definir a recorrência, porque não é uma coisa tão. A recorrência não responde o nosso problema, né? Então, no caso do problema da mochila, a gente tinha a dica que a gente precisava definir a recorrência que maximizasse o nosso prêmio lá, né? Aqui a gente não vai maximizar de cara a resposta, né? E qualquer coisa vocês me interrompam aí se vocês não entenderem. Mas o problema se trata do seguinte, né? É dado um array com valores reais, positivo ou negativo e etc. E a gente quer saber a sublista, né? Eu acho que eu botei em português de Portugal isso aqui, subsequência contínua de maior soma. E o que é contínuo, né? Tem que ser um slice assim, né? Eu tenho que cortar uma parte da esquerda e uma parte da direita. Eu não posso cortar tipo uma parte do meio assim. Esses um, dois, esses quatro elementos não são contínuos, né? São subsequências, são subsets, mas não são contínuos. E aí a ideia é achar a soma máxima, né? Então, qualquer que seja aquela subsequência, eu tenho que retornar a maior soma que eu consigo achar de uma subsequência daquela array, né? E aí, a solução ineficiente, né? Alguma coisa assim, né? Você varia de todo o ij, né? Que seria o começo e o fim de uma subsequência. Então varia de todo, né? Testa tudo, toda possível subsequência e calcula a soma dela, né? Calcula a soma dela e aí vai maximizando. No começo é menos infinito e aí você vai maximizando aqui. Isso aqui é O de n ao cubo. Tem como deixar n ao quadrado fácil, mas ainda assim fica ruim, né? Aí essa solução aqui é ineficiente e tal, o professor infelizmente vai fazer alguma coisa assim na prova de vocês, né? E essa solução é n ao cubo. Enfim, né? Tem como deixar ela n ao quadrado, calculando a soma conforme você varia o j, ao invés de, enfim, mas ainda continua ruim. Aí, o primeiro passo, como eu já expliquei aqui, é definir a recorrência, né? A recursão. E para isso, eu defini da seguinte forma, né? Me interrompa se vocês não entenderem, mas eu defino como f de n sendo a soma máxima de alguma sublista que termina no índice n.
Aí o que é isso, né? Eu tenho aqui uma lista qualquer, e um n qualquer. Esse cara daqui tem índice n. Eu quero achar qualquer que seja ela pode começar em, sei lá, tanto faz, mas ela tem que terminar em n. E eu quero achar de qualquer uma dessas daqui a máxima e quero retornar a soma dela. Então f de n significa isso. É a soma máxima de alguma sublista, de qualquer sublista que termina no índice n. E eu acho que até isso aqui está ambíguo, né, o português isso aqui, mas de a soma máxima de alguma sublista, não sei, mas a ideia é essa. Deu para entender? Rapaz, ficou um pouco abstrato. Eita, tá estourado, mas tá, ficou um pouco abstrato. É... Exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Tá, eu vou pegar esse meu próprio exemplo aqui. Eu vou pegar, cadê ele? Aqui, ó. Tá. Eu tenho essa array aqui, ela tem um tamanho, ela tem um tamanho n. Eu quero calcular f de i. O que é que eu f de 3. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o terceiro cara daqui, o terceiro cara, e eu tenho que achar uma subsequência que termine nesse cara daqui, mas ela, dentre todas as possíveis que terminam nesse cara, ela tem a soma máxima. E aí eu vou pegar ela e vou retornar a soma dela. Então, nesse caso aqui, a soma máxima, nesse caso foi muito fácil, né? Mas eu tenho essa daqui, né? Eu tenho essa subsequência que termina em 3 e a soma dela é menos 3, né? Menos 2, né? É, menos 2. E eu tenho essa daqui, que é menos 12. E eu tenho essa daqui, que é só ele, que é menos 17. Então, f de 3 é igual ao quê? Ah, o maior valor que ele encontrou nessas três, é isso que você está dizendo? Isso. Vai ser o menos 2. Exatamente, exatamente, tá certo. E aí, f de agora em azul. Por exemplo, se eu pegar f de... Isso aqui é mais difícil, ó. F de 20 não, f de 4. Aí eu vou pegar, né, todas as que terminam no quarto elemento, mas eu tenho essa daqui, né? Essa daqui vale 18, né? Essa daqui vale 18 menos 10, que é 8. Essa daqui vale 8 menos 5, que é 3. E essa daqui vale 20, entendeu? Então, f de 4 é 20. E por aí vai. Deu para entender? Sim, sim, sim. Nesse caso, acho que eu consegui pegar um pouco da ideia até de como você pode armazenar isso aí no vetor. Porque, por exemplo, para você chegar no f de 4, o f de 3 já ajuda, tá ligado? Isso, exatamente. A ideia é essa, né? A ideia é que o menor ajude o maior sempre, né? Ou os menores ajudem o maior. Entendeu? A ideia da programação dinâmica é isso, é aproveitar os subproblemas que você já calculou. E aí, voltando aqui, né? Espero que todo mundo tenha entendido essa frase aqui. Mas a gente vê que o caso base simples é para n igual a zero, né? Então, a soma máxima de alguma coisa que termina no índice zero, num sistema que o índice começa em 1, né? Vai do 1 até o n e o negócio termina em zero, isso aqui é zero, né? Vai ser um conjunto nulo, né? Uma sequência nula, né? Então, f de zero igual a zero. E aí vem essa explicação aqui que é um pouquinho complicada, mas eu acho que vocês vão entender. De novo com esse exemplo aqui, é, de novo nesse exemplo aqui, eu sei o f de 3 já, eu sei que o f de 3, é menos 2. Então o f de 3 é exatamente essa subarray aqui.
E agora eu quero calcular o f de 4, que o f de 4 vai ser agora verde. Eu sei que o f de 4 vai ser alguma coisa que termina aqui. Só que existe a opção de eu pegar simplesmente o 20, agora verde claro, sei lá, pegar simplesmente o 20, né? Pegar o quarto elemento, mas ou existe a opção de eu pegar o f de 3 junto. Fica claro para vocês porque eu não posso pegar simplesmente isso? Pergunta. Não, não tá tão claro assim. Tá, tá. Por quê? Porque eu só tenho essas duas possibilidades. Porque eu não posso pegar. Eu tenho que terminar aqui, mas por que eu não posso começar antes ou depois do começo da f de 3? Porque É porque o cara já começou calculando, já tá calculado, entre aspas. E a gente já tá armazenando os problemas pra 1, pra 2, pra 3. Aí isso, você só reaproveita. isso. Mas, tipo, a minha pergunta é porque eu tenho certeza que o máximo contém o subproblema, né? O máximo de f de 4 contém o f de 3. Por que eu não posso vir para cá? Sei lá, nesse caso aqui, isso aqui é válido, mas imagina que eu estou no meio da rede e tem um elemento aqui. Eu não posso vir para cá porque senão o próprio f de 3 seria isso aqui, né? Porque eu quero maximizar. E se eu não pego o máximo, né? Se eu não pego o máximo. Tá, peraí que eu me perdi. Tá. Se eu não pego o máximo aqui, é porque tá errado, né? Se eu quero maximizar, eu justamente vou pegar o máximo do cara que termina no terceiro elemento. Eu vou pegar o quarto elemento mais o máximo do cara que termina no terceiro elemento. Porque se eu pegar qualquer coisa diferente disso, não vai ser o máximo, né? É, tipo, é uma contradiçãozinha, né? Entendeu? Conseguiu entender aí, Matheus? Acho que eu entendi, né? Não vou dizer que entendi 100%, mas deu pra dar uma cuidada. Rapaz, mas a ideia é essa. A ideia é que, como eu quero maximizar uma coisa que termina no enésimo cara, nesse caso no quarto cara, ou ela vai ser só o quarto cara, ou ela vai ser o máximo, ou ela vai ser o quarto cara mais o máximo do cara que termina no terceiro cara, entendeu? Mais o máximo da soma da resposta que termina no terceiro cara. Porque se eu pegar qualquer outra coisa que termine no terceiro cara que não seja, né, o máximo, eu não vou estar maximizando, né? Eu vou pegar outra. Eu vou pegar outra. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui, vai. Tá, esse aqui, né? Pra 1, 2, 3, 4, 5. Eu tô calculando o quinto cara e eu já sei que o terceiro é só isso. Eu sei que o terceiro é só isso. E aí eu quero calcular o quinto agora. Eu sei que ele termina aqui. Eu posso pegar só ele, mas aí vai dar 50. Ou eu posso pegar ele mais o terceiro cara, desculpa, mais o quarto, né? Que aí vai dar 70, vai dar máximo. Agora eu simplesmente não posso pegar isso aqui, né? Eu simplesmente não posso pegar isso aqui, porque senão o terceiro cara seria isso aqui, né? Tá implicando que, tipo, se esse verdão todo é maior do que esse vermelhinho aqui, isso implica, né, que isso aqui tem que ser maior do que só isso. O que é mentira, né? Eu já calculei o máximo do terceiro, né? Eu tô fazendo uma induçãozinha. Tô supondo que o quarto tá certo, né? Que o último tá certo. Então, realmente eu vou ter que pegar só a solução do terceiro cara, né? Do quarto cara, né? Que é o penúltimo. Então, isso significa que se eu tô em I, eu só vou depender do I menos 1. A solução do último cara. Porque ou isso, ou eu só pego a de I. Entendeu? Então, se eu estou no f de I, eu posso pegar o f de I menos 1 mais o a de I, ou só o a de I, né? O que for maior. Espero que vocês tenham entendido. É meio complicado, né? Mas
O negócio é esse mesmo aí. E aí, o que é que eu falei aqui mesmo? Tá, eu tentei explicar aqui, mas acho que eu consegui explicar melhor agora, né? Alguém tem alguma dúvida aí? Tá, passando. E aí foi isso que eu acabei de definir aqui, né? A soma máxima do cara que termina no FDN ou é o próprio ADN ou é o ADN mais a soma do cara que termina no N-1, né? Que eu vou estar, tipo, concatenando, né? Eu vou estar concatenando máximo com máximo. Isso é uma explicação boa, né? Eu simplesmente concateno máximo com máximo. E aí, caso base, né? Eu defino o caso base e aí defino, como eu fiz no NAPSEC, vou resolvendo em ordem do maior para o menor. E aí, se eu seguir isso aqui, vai dar certo. Mas aí, eu tenho tudo isso aqui, né? Eu tenho todos os FDNs aqui, variando de N1 até Nzão, né? Até o final. Mas como é que eu acho a resposta do meu problema, né? A resposta do meu problema não é isso, né? O nosso problema não quer isso, né? O nosso problema quer a soma máxima de alguma sublista que termine em qualquer cara. Então a ideia que a gente vai usar, né, é retornar isso aqui. Eu simplesmente vou ver todo o índice e vou ver a soma máxima de toda a lista que termina naquele índice lá. E aí eu vou retornar o maior disso, né? Que isso significa justamente a maior soma que termina em qualquer índice, que é a resposta do nosso problema. E para isso eu vou fazer um for que vai iterando de igual a 1 até n, maximizando o f de i que já está calculado em dp de i, né? Eu faço isso aqui, ó. Resultado começa em menos infinito, ficou claro. Resultado começa em menos infinito e vai pegando o máximo entre ele mesmo e o f de i, né? Que já está salvo, que já foi calculado, já está salvo em dp de i. E no final eu vou retornar o resultado. Vou retornar o resultado maximizado já, né? E aí eu vou fazer algumas melhoriazinhas, né? Por exemplo, eu posso aproveitar, ao invés de criar outro for, eu posso colocar isso aqui dentro. Entendeu? E aí foi exatamente o que eu fiz aqui, né? E também mais algumas melhorias que eu não preciso guardar toda a array, né? Porque eu só preciso do i-1. Aí eu posso, sei lá, meio que aliviar um pouquinho o consumo de memória do algoritmo, só guardando o dp de i-1 para a próxima iteração, né? Que é simplesmente assim, né? O atual é igual ou o máximo entre o a de i e o a de i mais o último, que é o i-1. Aí eu faço tudo aqui normal e depois eu atualizo, né? O último é igual ao atual e assim vai. Isso aqui não é importante, eu acho, para entender as técnicas de programação dinâmica, né? Mas é uma melhoriazinha que eu achei importante colocar. No final das contas, esse algoritmo é o de n, que é muito melhor do que essa solução aqui, né? Cadê ela? Aqui, né? Que é o de n ao cubo. E a ideia é essa. Aí vejam, né? Considerações aqui que essa frase aqui, né, é um pouco chata de achar. Esse algoritmo apesar de resolver um problema, parece simples, né? Ele parece simples de ser feito, né? Mas de ser implementado. Mas eu acho que foi difícil o cara pensar nisso aqui, entendeu? Foi uma coisa complicada. Mas a ideia é essa, né, para vocês verem que nem sempre a recorrência é uma coisa tão diretamente ligada assim à nossa resposta. Aí tá, eu queria que vocês escolhessem aí três questões da. Não, duas questões da lista sem ser a 5.10, que o professor disse que podia confundir mais do que ajudar, pra ver se eu consigo, sei lá, né? Mas eu não sei não se eu consigo resolver a lista. Pera aí, galera. Como é o site do Rian mesmo, Alguém digita aí, vai. Aí. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele já fez isso, né?
Vocês têm alguma... 5.7. 5.7, que é de programação dinâmica. Peraí, deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver se esse 6.3 é interessante. Ó, peraí. Várias famílias saem para jantar juntas. Gostariam de sentar-se à mesa de modo que dois membros da mesma... Tá. Ah, pô, isso daí é Isso do, né, é transformação, é. Eu vou fazer logo. informação, é o ponto fluxo. Foi qual? Aí iria 5.7, é? responder. É 5.7. Tá, 5.7. Vixe! Peraí, meu irmão. Peraí, pô. Uma cobertura de vértices de um grafo G igual a VE é um subconjunto de vértices, tá? Tá, isso aqui eu sei, né? Tá. Que incluem ao menos uma extremidade de cada aresta em E. Forneça um algoritmo em tempo linear, uma árvore não direcionada, tamanho da menor cobertura de vértices em T. Hum, tá. Ah, doideira isso aqui, viu? Tá. Pera aí, é enraizada? Não, né? Pera aí, deixa eu pegar outra enquanto eu penso aqui. 5.9. Pronto, essa daqui é fácil. Encontre a quantidade de caminhos simples distintos entre S e T. Tá. Você tem uma DAG, todo mundo sabe o que é DAG já? Suponho que sim. Hum. Tá, uma DAG é um grafo direcionado Um grafo direcionado acíclico, né? acíclico, isso é. É um grafo direcionado acíclico, então, por exemplo, isso aqui não é uma DAG, porque volta, né? Mas isso aqui é uma DAG, entendeu? Pode ser que tenha até um ciclo, mas não tenha um caminho que ligue U até U, sabe? Para todo U não tem nenhum caminho que ligue U até U. E aí a gente tem uma estrutura dessas qualquer, sei lá assim, e ele chama um cara de S e outro cara de T. Chama um cara de S e outro cara de T. E o que ele quer fazer é achar o número de caminhos mínimos, o número de caminhos simples que ligam S até T, usando programação dinâmica, né? E aí, tá, seguindo o passo a passo lá, né, que foi, sei lá, que o professor deu em aula, a gente tem que achar a recorrência. Então, vamos simplesmente falar aqui, né? F de V é o que? O número, né? O número de caminhos simples que liga V até o que? T, né? Então, para um V qualquer, eu quero achar o número de caminhos que liga ele até o T. Então, veja aqui a nossa resposta, né? A nossa resposta é f de s, né? E aí tá, essa é a frase, né, que a gente vai trabalhar para achar a nossa recorrência. E aí, primeiro caso base, né? Caso base é f de t é igual a 1, f de t igual a 1, porque só tem um caminho que liga t nele mesmo, né? É estranho, né? Mas de t para t só tem um caminho, e daí vem a importância, porque isso não é uma DAG, né? Porque se isso não fosse acíclico, a gente não conseguia
afirmar isso, né? Que só existe um caminho. Poderia haver um ciclo que liga T nele mesmo. E aí perde sentido. Esse é o caso base, e aí vamos elaborar a recorrência, né? Digamos que esse cara aqui seja V. V. A ideia, né, é que o número de caminhos que liga V até T é a soma do número de caminhos que liga os seus vizinhos até T. Então, vamos chamar isso aqui o vizinho 1, o vizinho 1, o vizinho 2 e o vizinho 3. Eu posso dizer que f de V é igual a f de V1 mais f de V2 mais f de V3. Isso aqui deu para entender ou tento explicar Entendi, não. mais? Tá. Pensar assim. Vamos pensar assim. Eu tenho um cara aqui, né, que é o V. E aí eu tenho os vizinhos dele. Certo? E aí desse cara daqui, eu tenho vários caminhos. Ou não, né? Ou eu posso ter um cara que não vai. Mas eu tenho vários caminhos que chegam no T, né? Que ele chama, né? Então, para eu calcular o número de caminhos que sai de V até T, é só calcular um caminho, 2, 3, 4, 5, entendeu? Que é a soma, por exemplo, se desse cara daqui saem 3 e desse cara daqui saem 2, eu sei que de V saem 5 caminhos. Porque eu posso ir nesse e aí eu somo os 3, né? Os 3 são possíveis. Ou eu posso ir nesse e aí eu somo os 2. Ficou mais... Ah, isso aqui é depois, pô. Ficou mais... Deu para entender agora? Deu. Entendeu? Eu posso acessar qualquer caminho dos vizinhos positivos, né? Então eu simplesmente somo, né? Porque todos eles contribuem para minha resposta. E aí, isso aqui é verdade, né? Então eu sei que f de v, eu vou usar uma notação de grafos aqui, mas f de v é igual a caso base 1, v igual a s, ou isso aqui, né? Que é esse somatório aqui. De f de u. Isso aqui significa, tipo, u em todos os vizinhos positivos de v, sabe? Tipo, n mais significa isso. N mais é, para quem não pagou grafos aí, n mais são os vértices, os vizinhos positivos, né? Os vizinhos de saída de v, n mais de v. E aí, esse somatório significa isso, né? Eu estou somando todo mundo e isso aqui é verdade. Veja que isso aqui é verdade até para os caras que não chegam em T. Por exemplo, se eu tenho aqui, esse cara daqui é o V, ele vai para um cara aqui e ele chega em... Ele vai para outro, sei lá, e depois chega em T, né? O somatório desse cara daqui vai dar zero, porque esse cara não tem vizinho. Esse cara não tem vizinho, então esse somatório vai dar zero. E realmente, saindo desse cara daqui, não tem caminho para T. Isso aqui é direcionado, né? Saindo desse cara aqui, não tem caminho para T. Somatório vai dar zero, tudo certo, né? Só para mostrar para vocês o exemplo. Bom, aqui dado a recorrência, né? Agora a gente tem que achar uma ordem legal de resolver isso aqui, né? Aí eu me complico um pouquinho para explicar para quem não pagou grafos aí o que é uma ordenação topológica. Vocês sabem o que é isso? Agora complicou. Alguém não lembra de verdade o que é uma ordenação topológica? Ô, rapaziada. Explica aí, pô, peraí. Explica aí, vai. Não, peraí. Aula do senhor. Vai, eu vou explicar, tá. O negócio é que
Isso é para um grafo qualquer, um grafo direto, uma DAG qualquer. Vou abrir esse adendo aqui na aula. Sei lá, seja G igual a VE, uma DAG. Aí eu defino uma ordenação, né? Eu falo assim, né? Eu vou ordenar os vértices da seguinte forma: V1, V2, Vn. Eu digo que isso aqui é uma ordenação topológica se para um par IJ tal que J maior, peraí, J maior do que I, não existe caminho, existe caminho que liga V de J até V de I. Aí o que é que isso significa na prática agora, né? Sei lá, vamos ver se... vocês sabem, né, que as DAGs elas podem ser utilizadas para essas coisas de dependência, né? Essas coisas de dependência, tipo, esse arquivo depende desse para ser aberto. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu estou dizendo que o 3 depende do 1 e do 6 para ser aberto. No caso, se eu encontrar uma ordenação topológica, uma ordem topológica, né, para esse grafo, significa que eu vou conseguir resolver todo mundo e vai dar certo, entendeu? Porque se o J aparece depois do I, não tem um caminho de J para I, né? O I não precisa do J nunca. Certinho? Eu não estou resolvendo o J depois do I. Quer dizer, se o I aparece aqui e depois o J aparece aqui, não tem um caminho que ligue J no I. Quer dizer que na hora de eu resolver o I, eu não vou precisar do J. Isso para qualquer pai J. Deu para entender? Deu tranquilo, pô. Rapaz, pronto. A ideia da ordenação topológica é essa. E por que isso vai ser útil para o nosso problema? Isso vai ser útil para o nosso problema porque para calcular o f de v, a gente só vai precisar dos caras que aparecem depois dele, né? Então vamos chamar isso aqui de V1, V2 e V3. Uma ordenação topológica para isso, possível para isso, né? Seria o V1, o V2 e o V3, assim, né? Porque não existe caminho voltando de jeito nenhum, né? E aí, pronto, beleza. Essa é a ordenação topológica, né? Só que vejam que conforme eu descrevi na recursão, o V1 é que precisa do V2 e do V3, entendeu? O V1 precisa dos caras que ele tá... É o contrário, né? É como se o 6 precisasse do 3, o 1 precisasse do 2, do 3 e do 4, entendeu? Desse jeito aqui que eu defini. Então, a solução para isso era resolver a ordenação topológica de trás para frente. Eu vou calculando os f's. Primeiro eu calculo f de V3, depois eu calculo f de V2, que não vai precisar de nenhum, né? E só depois eu calculo f de V1, que aí sim vai precisar de somar esses dois aqui. Essa é a principal ideia do problema. Essa é a principal ideia do problema. Tem como eu escrever a recorrência de um jeito que eu vou só percorrer a ordenação topológica normal, né? Não, sem ser de trás para frente. Mas, sei lá, se vocês entenderam isso, vocês conseguem elaborar alguma coisa parecida, né? Tipo, ao invés dessa frase aqui, né? O número de caminhos simples que liga V até T, eu poderia fazer
O número de caminhos simples que sai de S e chega em V, entendeu? E aí ia ficar alguma coisa parecida, não sei, mas a ideia é essa. Vocês têm alguma dúvida? Tá? Essa parte da ordenação topológica é complicada mesmo de explicar, mas bom, peraí, só um minutinho, pessoal. Pessoal, vou ter que sair aqui. Acho que já deu a hora, né? 8h13. Espero que eu tenha ajudado aí, né? Um pouquinho pelo menos. Certamente ajudou, cara. Certinho. Valeu, galera. Eu acho que quarta vai ter alguma coisa sobre transformação. Não sei. Alguma coisa sobre transformação de problema. Pô, tu vai compartilhar o PDF aí do slide? Vou. Posso mandar o slide? Beleza. Pedro, uma pergunta, por favor. Sim. Na prova da quinta-feira, então, por exemplo, essas questões que tem, questão de a primeira parte de programação dinâmica. Tá. Nessas questões de programação dinâmica, o professor vai qualificar também que deve estar também incluído esse caso base. Você tá falando, tipo, Da recorrência. você tem que isso, você tá falando, você tem que escrever todo esse passo a passo de recorrência e tal, né? Isso. Ele vai deixar claro se ele pedir. Ele vai deixar claro se ele pedir. Se ele Na falar última, assim, mostre o algoritmo, você não tem a obrigação. Você só precisa deixar lá. na última aula ele disse que ia cobrar tanto a recorrência como o algoritmo agora. Tá, então tá. Mas se você sabe o algoritmo, você sabe a recorrência, né? Tá certo. É isso, Matheus, tu pessoal. gravou? Eu gravei. Ah, gravou? Valeu. É isso. Obrigadão aí. Valeu. Valeu. Melhor monitor.